O tema da palavra é justificados pela fé. Sola fide, sola escritura, sola Cristo, sola gratia, soli Deo gloria. Essa semana foi a semana, dia 31 de outubro, foi o dia da Reforma Protestante. Vocês sabiam disso, né? Nós, batistas, existe uma linha teológica de que nós não viemos dessa reforma, que nós viemos dos anabatistas. É um povo muito antigo que, desde a época dos apóstolos, né, não se corromperam e continuaram. Mas a reforma de Lutero, ela foi muito importante para a igreja hoje. E Lutero foi um camarada muito usado por Deus para reformar de uma vez por todas ali o cristianismo na época. E há 500 anos atrás, como eu já disse, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixava as suas 95 teses nas portas da igreja do castelo Wittenberg, lá na Alemanha, há 500 anos. E nessas 95 teses, eram teses onde ele protestava contra a doutrina ensinada na época. Ele contestava diretamente o que estava sendo ensinado, e ele então afixou aquelas teses propondo um debate teológico. Ele não fez aquilo para fazer uma reforma, nada disso. Ele só colocou as teses para haver um debate. E entre os temas, o resumo dessas teses era sobre a salvação pela fé. Que nós somos salvos pela fé e não por obras, né? Porque o costume da época era salvação por obras e por compra. Se você já teve a oportunidade de estudar na história, a igreja na época, ela vendia salvação. São as famosas indulgências. Então, era costume você chegar no padre local e você comprar o seu perdão, a sua salvação. Você comprar um terreno lá no céu. Isso era comum na época. E Lutero, ele também era padre, ele foi frei, tal, ele era do sistema, mas ele começou a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, o Senhor iluminou o espírito dele, então ele teve um entendimento, lendo o livro de Romanos, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouco, que a salvação não é por obras, mas sim pela fé. É por fé que nós somos salvos. Obrigado, irmã. E tudo começou nele lendo Deixa eu voltar. Tudo começou quando ele estava lendo o livro de Romanos, no capítulo 3. Eu quero que os irmãos, então, abram sua Bíblia, lá em Romanos 3, 21. Romanos 3, 21 ao 31, que diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é o Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém, irmãos? Então, Lutero, a partir desse texto, começou toda uma revolução. Através da revelação desse texto, de que nós somos justificados pela fé e não por obras, que ele mudou toda a história da humanidade. E aí, eu separei algumas teses aqui, 5 teses das 95, só para vocês verem como é que era, o que ele escreveu. 5 teses. A primeira tese: nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ao dizer arrependei-vos, intencionou que toda a vida dos cristãos seja de arrependimento. Ele já começou assim. Aí a tese 6. O Papa não tem poder para remir qualquer culpa, exceto para declarar e garantir sua remissão por Deus, ou quando muito, remido casos reservados para si mesmo. Neles, sendo desprezado seu poder, a culpa certamente permanecerá. Ou seja, o Papa não pode fazer nada, é só Deus que perdoa. E ele era padre. Tese 27. Eles pregam que a alma sai do purgatório assim que se ouve o tilintar da moeda ao cair no cofre das ofertas. Aqui ele está criticando a venda, né, da salvação. Que vocês conhecem o purgatório, né? Então é daqui que começa o purgatório. Eles ensinavam que você morre e vai para um lugar. E aí a sua família vai lá e compra a sua salvação, aí você sai da salvação. Isso era o que ensinava na época. Tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o santo evangelho da glória e da graça de Deus. E aí tem um monte de tese mais, 95. Eu só separei essas aqui. E um dos principais fundamentos dessa reforma foi o que eu escrevi ali embaixo. Sola fide, sola escritura, sola Christo, sola gratia e soli deo gloria. Essas aqui são as 5 solas de Lutero. 5 solas. Somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e a Deus somente a glória. Essa é a base da reforma. O que passa disso está errado. Então, precisamos entender que todo filho de Deus precisa ter luz sobre esse assunto, de que nós somos justificados pela fé. Um filho de Deus que não entende que a justiça dele não é dele, é de Deus, ele está faltando uma coisa na vida dele. Está faltando o básico. E como nós vamos revolucionar toda uma geração, amém, irmãos? Como é que nós vamos impactar toda uma geração, uma nação, se nós não sabemos o básico? Isso aqui é básico. Isso aqui é básico. Então vamos lá. Qual que é o conceito de justificação? Eu não fiz slide, irmãos, porque eu decidi que eu não vou fazer mais slide. Primeiro porque nem todo mundo enxerga o slide, né? Aí o pessoal dali fica prejudicado. Dá um trabalho também muito grande. Mas aí eu percebo que os irmãos ficam só concentrados em ver slide, aí esquece da palavra. Então você concentra só aqui. É melhor, né? Aí ele fica concentrado. Tem uns irmãos que não ouvem a palavra e vê, vou anotar o slide. Aí quebra as pernas. Aí vou fazer só umas imagenzinhas assim e tal, que vai ficar legal. Tá bom? Então, conceito de justificação. Lá no versículo 21, está com a sua Bíblia aberta ali, Paulo fala que a justiça de Deus, ela vem do céu. E ela se manifesta do céu. Quem que veio do céu, irmãos? Cristo.
Essa justiça de Deus é aquilo que ele é o padrão dele. Então, repita comigo, a justiça de Deus é aquilo que ele é. Deus é a nossa própria justiça, Deus é o padrão, a justiça é o padrão para nós. Lá no versículo 23, nós vimos que o homem pecou e ele foi destituído da glória de Deus. Sabe, lá no Éden, quando o homem pecou, antes do homem pecar, Deus tinha acesso ao homem e o homem tinha acesso a Deus, o homem conversava com Deus, mas depois do pecado, a Bíblia não fala mais de Adão conversando com Deus e mais nada, acabou. Ele foi afastado da glória de Deus. Então, o pecado nos afastou de Deus. E todo homem, sem exceção, está fora da glória de Deus. Eu lembro que meu irmãozinho, eu tenho um irmãozinho de 7, 8 anos. 8 anos, né? 7, 8, 9, 10. E eu lembro que a minha mãe ficou muito sensível assim, e eu falei, mãe, a gente precisa apresentar o Brian, porque essa é a forma de nós blindarmos, né, a criança, porque o homem pecou e está fora da glória de Deus. A minha mãe quase me matou. Você está chamando meu filho de endemoniado? Você está falando que ele vai para o inferno? Meu Deus! E começou a chorar e não sei o quê. Mas na verdade, todos estão fora da glória de Deus. Todos. Seja criança, seja velho, seja todos. É por isso que precisamos de Cristo. Se todos não estivessem, não precisava de Cristo. É duro, mas é isso mesmo. Ah, então a criança está fora? Sim, está fora da graça, da glória. Ah, mas nunca pecou, realmente, mas nasceu com a semente do pecado. Por isso precisa de Jesus, como todos nós. Mas quando o homem nasceu, quando o homem foi criado, ele foi criado com essa glória. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Gente, vocês lembram que a gente teve uma conversa um tempo atrás? Pra vocês pararem de ficar de boca fechada. Amém? Isso aqui não é palestra, isso aqui é culto. Tá? Não é só um que fala aqui, é todo mundo, irmãos. Só a Elisa aqui está sofrendo para dar glória a Deus? Está aquecendo. Então, meu irmão, solta, libera. Tá com frio? A gente pode desligar o ar, aí fica com calor. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, o que eu estava falando mesmo? Estava falando da glória. Quando o homem criou... Quando o homem criou Deus, aí é difícil. Quando Deus criou o homem, esse homem estava com a glória de Deus. A glória estava com o homem. Porém, essa glória se afastou de nós. Então Deus teve que mandar alguém para ser o padrão para nós, de certo e errado. Sabe qual que é uma das provas da existência de Deus? Porque se não existisse Deus, o homem não teria consciência do que é certo e do que é errado. Não teria padrão. Nós estaríamos numa depravação total. Não ia ter padrão, não ia ter prumo, não ia ter referência. Então Deus teve que mandar alguém para falar, olha, esse aqui é o padrão. Esse é o padrão. E essa pessoa, aliás, antes de Jesus, Deus mandou a lei para ser o padrão. Conhece os 10 mandamentos? Não terás outro Deus, não sei o que, acima do céu, acima da terra, debaixo das águas da terra, não fará para ti mais nem escultura, não adorarás, não matarás, não roubarás e tal, os 10 mandamentos, mas na verdade tem muito mais lei do que isso, mas os 10 são os mais famosos. Esse foi o padrão de Deus para a humanidade. Deus então, com a lei, Ele começa a mostrar para nós que Ele é um Deus zeloso, que Ele é um Deus que cuida. Porém, segura na cadeira aí, os 10 mandamentos foram feitos, segura, para ser quebrados por nós. Nossa, que heresia. Não, agora foi heresia. Agora é heresia. Isso? Não.
Não é heresia. Os 10 mandamentos vieram, a lei de Moisés veio para mostrar que nós não somos capazes de cumprir a lei. Diga para mim se você conseguiu cumprir a lei pelo menos um dia da sua vida por completo. Não conseguiu, não consegue e não conseguirá. Eu também não e nenhum de nós. A lei veio para mostrar, olha, vocês não conseguem, mas é isso que eu quero. Olha, bateram palma ali. É isso que eu quero. Pela lei, nós ficamos sabendo o padrão de Deus, o padrão da justiça de Deus. A intenção de Deus não é justificar o homem pela lei, mas é mostrar que o homem não consegue e que precisa de algo elevado e que através dela nós somos pecadores. E por meio de Cristo nós conseguimos cumprir a lei. Sabe como que você sabe que você é pecador? Porque tem alguma coisa que fala que você é pecador. Se não tivesse lei, como é que você saberia que você é pecador? Se não tivesse lei de trânsito, como é que você saberia que você está infringindo a lei de trânsito? Por isso a lei de Moisés, para mostrar que nós somos pecadores, o quão somos pecadores. Esses dias um irmão estava aqui conversando com não sei quem, e ele falando, olha, eu preciso tomar cuidado, porque talvez, se eu pisar na bola, eu vou perder minha salvação amanhã. Foi até um pouco a disso que eu fiz essa palavra também. Porque foi um irmão daqui, eu não lembro quem que falou. E eu já queria falar sobre o assunto, então juntou tudo. Mas nós vamos entender que a salvação, nós não conseguimos ser salvos. Não conseguimos. E a lei só mostra isso. Você pode nunca ter matado, mas na sua mente você já matou milhares. Você pode nunca ter roubado, mas na sua mente você já deve ter roubado tudo na vida. Ou você já até matou, está aqui e já matou mesmo. Já roubou mesmo. Né? Isso mostra que nós não conseguimos. E essa justificação é um ato de Deus para aprovar o homem, de acordo com o seu padrão. Então repete comigo, a justificação é um ato divino para aprovar as pessoas de acordo com o seu padrão. Então beleza. Então nós estamos sabendo que a justificação nos aprova para estarmos no padrão de Deus. E o padrão de Deus é a lei. Ok? Não vá se confundir. A lei veio para mostrar o padrão. O padrão. Só que a nossa justiça, comparada a Deus, não é nada. Sim ou não, irmãos? Você acha que você é justo? De verdade. Por você mesmo, assim. Pelo que você faz. Olha, eu sou muito justo. Eu dou um prato de comida para o mendigo. Eu ajudo, eu dou oferta na igreja, olha que justo que eu sou. Até ajudei uma velhinha a atravessar a rua esses dias, eu sou justão. Mas, beleza, mas diante da justiça de Deus, a nossa justiça não é nada. A Bíblia diz que a nossa justiça é comparada a trapos de imundícia. Eu nem vou explicar o que é trapo de imundícia aqui, mas é feio. Então não vale nada o que a gente faz, da nossa força. Porque o nosso padrão é Deus. Esses dias eu ministrei não sei aonde, e eu falei um negócio parecido com isso. Quando a gente conhece alguém, as pessoas tendem a nos comparar, certo? Ah, fulano é mais, não sei o quê. E aí, o nosso padrão é comparar pessoa com outra pessoa, ou uma pessoa que acha que você é melhor do que outra, pelo padrão natural da coisa. Se você pegar um cachorro, ele olha para você, para quem tem cachorro, ele vê você como a melhor pessoa do mundo, né? Você é perfeito, você é maravilhoso. Isso na cabeça do cachorro. Mas o cachorro, ele não tem padrão de justiça. Então não tem como você comparar uma coisa com a outra. É a mesma coisa nós. Você tentar comparar a sua justiça com alguém, mas a sua justiça não se compara com a de Deus. Ah, Ian, mas se você me pegar
e comparar com Adolf Hitler, eu sou muito melhor que Adolf Hitler. Eu nunca matei, eu nunca fiz guerra e tal. Se você me comparar, sei lá, com assassino, com esses camaradas aí lá do Oriente, que está degolando as pessoas, então eu sou santo. Beleza. Mas não é assim que se compara. A nossa justiça precisa ser equiparada com a justiça de Deus. Esse é o nosso padrão. E aí a gente vê que nós não somos nada. É aí que vem a crise. Porque o homem não consegue se justificar sozinho. E é por isso que entra a fé. A fé entra para a justificação. Pela fé, não pelas obras. Então, presta atenção. Deus tomou Deus tomou a lei e substituiu pela fé. Agora, a única coisa que Deus quer que nós façamos é ter fé. Ele não quer que nós cumpramos, Deus não quer mais que nós sigamos a lei com a nossa própria força. Deus quer que nós tenhamos fé. Com a fé, através da fé em Cristo, que nós podemos ser e seguir a justificação. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então o lance agora, irmãos, não é mais tentar ser justificado porque você merece ser, mas é ser justificado porque você tem fé naquele que justificou você. O negócio agora não é tentar não matar só para agradar a Deus, não é tentar não roubar, não é tentar não trair, não é tentar não fazer errado, mas é crer e ter fé naquele que justificou. Imagina a vida daquele que tenta agradar a Deus por esforço próprio. Talvez você aqui faz isso, ou já fez. Imagina você tentar agradar a Deus por você mesmo. É uma vida miserável. É uma vida aprisionadora. É uma vida sem futuro. Sabe por quê? Porque você acorda 8 horas da manhã. Você não pecou ainda. Né? Aí você acorda, você toma um banho. Você não pecou ainda. E você está fazendo aquela força. Olha, eu não vou pecar hoje. Eu não vou pecar hoje. Eu estou santo. Até agora eu estou santo. Glória a Deus. 1 minuto e 2 sem pecar. E aí você toma o seu café. Aí a sua torrada queima. Aí você já pensa, eu não vou pecar, glória a Deus, pela torrada. Né? E aí você está ali. E aí você vai se arrumar para trabalhar. E de repente, igual eu fiz hoje, nossa, irmãos, eu dei uma topada com o dedinho na quina da porta. Você sabe aquela dor que vem assim, ó, e vai até o último fio do seu cabelo? Eu dei um grito, amaldiçoei aquela porta. Nossa, me fez muito mal aquela porta. Eu quase matei a porta, quase derrubei. Gente, já pequei ali, já era. Então, pelos meus cálculos, eu fiquei 5 minutos sem pecar. E aí você pecou, aí você, eu pequei. Oh, Jesus, tenha misericórdia de mim, porque a tua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aí usa a Bíblia, que o teu sangue me lava, me purifica, e isso é verdade. Mas as misericórdias já estão ali, sempre esteve e sempre estarão. Não é porque você lembrou Jesus, olha Jesus, as suas misericórdias estão sobre mim, não esqueça. Não, elas estão ali. Você acabou de pecar, as misericórdias estão ali. Olha, o teu sangue me lava e me purifica. Com coisa que o sangue acabou. Aí você falou, Deus, agora o seu sangue me lava. Aí agora ele vai jogar sangue em cima. Não, está ali 24 horas. Então Ian está falando que eu posso pecar agora, tranquilo. Não, não estou falando isso. Mas observe como que a vida é muito ruim quando você tenta agradar a Deus da sua própria natureza. É difícil. É por isso que Deus substituiu a lei pela fé. Deus, Ele quer que nós tenhamos fé. Basicamente, tenha fé. Tenha fé.
Creia que as misericórdias do Senhor estão sobre você, e elas estão, e elas estarão. Creia que o Senhor já te perdoou, e Ele já te perdoou. Creia que o amor de Deus está sobre você, porque está. Quão difícil é pessoas que vivem achando que Deus não as ama. Deus não me ama. Se Deus não te amasse, meu irmão, você já estaria morto, queimando no inferno, abraçado com o capeta. Vute! Se Deus não te amasse, Ele não enviaria o seu filho para morrer por mim e por você. Ele deixaria todo mundo se lascar. É ou não é, irmãos? Ou se Ele quisesse, Ele acabava com tudo e fazia tudo de novo. Porque Ele pode. Mas Deus nos ama. E sabe, lá em 2 Coríntios 5:21, 2 Coríntios, falando nisso, o Corinthians ganhou do Palmeiras. Misericórdia. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nele quem? Em Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Em Cristo, nós temos essa justiça. Qual que é a diferença entre justiça e perdão? Às vezes a gente se confunde, perdão com justiça. Olha só, ser perdoado significa que você está liberado de pagar a conta. Ok? Você comprou um tênis lá nas Renners. Na Renner não vende, né? É só roupa. Numa loja aí. Por que eu estou falando nome, né? Numa loja. E aí, você recebe o perdão da dívida. Ou seja, você devia e agora você não deve mais. Você não precisa mais pagar. Isso é perdão. Você está liberado de pagar aquilo que você tem que pagar. Certo? Você tem que pagar. Você não comprou? Você tem que pagar. Isso é perdão. Ser justificado é diferente. Ser justificado é receber a justiça de alguém e a partir de então você não ter mais falta. É você receber algo em troca e é como você não tivesse mais falta. Por exemplo, um assassino, ele matou uma pessoa e ele vai diante do tribunal e ele é perdoado do seu assassinato. Ou ele cumpre ali o que ele fez e foi perdoado. Ele deixou de ser assassino? Não deixou de ser assassino. Ele pagou pelo que ele fez? Pagou. Ele está liberado. Mas lá na agenda dele, no histórico dele, ele é assassino. Agora, ser justificado, como é que o assassino deixa de ser assassino e nunca mais ele tira isso do histórico dele? Tem alguma forma? Como é que é? Como é que vocês acham? Tem uma forma. Para esse assassino deixar de ser assassino, ele teria que nascer de novo. Ele teria que nascer de novo. Outra vida. Porque aquela ali já foi. Ele já é assassino. Ser justificado é exatamente isso. O Senhor nos encontrou assassinos, idólatras, pecadores, ladrões, mentirosos. Ele não apenas nos perdoou, Ele nos justificou. Nós nascemos de novo. Então eu não sou mais ladrão, eu não sou mais idólatra, eu não sou mais assassino, porque eu nasci de novo. A Elis me ajuda, continua nessa pegada aí, mano. Nós vamos mudar nossa cultura aqui. Eu nasci de novo. Ser justificado é isso. Agora, eu não tenho mais falha, porque eu sou outra criatura. Mas tem pessoas que insistem em viver e achar que ainda são assassinas. Porque não vive pela fé.
vive pelas obras. Às vezes, crer é muito difícil, porque é muito fácil. O ser humano tende a rejeitar aquilo que é fácil, né? Ah, mas então para ser salvo é só aceitar Jesus e falar que crê? É. Ué, não precisa fazer mais nada? Não. Mas eu não preciso abrir um orfanato para ajudar as pessoas? Não. Mas eu não preciso distribuir 1.200 sacolões? Não, para ser salvo, não. Para ser salvo, para ser justificado, basta ter fé. Basta crer que Jesus é aquele que te justifica. É isso. Mas muitos de nós ainda temos muita resistência em acreditar nisso. Ah, não, você tá que sacanagem. É só isso. Tá muito fácil. Mas é isso mesmo. Não tem mistério. E uma vez que nós fomos justificados, o Senhor nos chama para ter uma vida de santificação. Ser justificado é nascer de novo, receber a justiça de Deus sobre você, e você agora é justo. Mas quando você é justo, você precisa caminhar em santidade. Também não é só assim, agora eu sou justo, posso bater na cara de polícia, posso sonegar imposto, não preciso mais pagar conta. Não. Porque agora você está vivendo em pecado. Nós precisamos andar em santidade. Aquele que é justo, aquele que foi santificado, ele anda em santidade. Amém, irmãos? Amém. Repete comigo, eu ando. Eu andarei em santificação, porque eu sou justificado. Amém? Glória a Deus. E qual que é a base dessa justificação? De onde vem essa justificação? Do Tribunal de Contas da Justiça? Do STF? Do Supremo? Dos ministros? Lá no versículo 24, diz o seguinte, Romanos 3, 24. Sendo justificados, o que, irmãos? Gratuitamente. Então você precisa comprar alguma coisa? Precisa pagar? Precisa fazer alguma coisa? Sim, fazer? Não, é gratuito. Por sua graça. A fonte da justificação é a graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sabe, a base do evangelho que nós pregamos, a base do verdadeiro evangelho, é que tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Tudo vem de Cristo. Tudo é Cristo. Essa é a base do evangelho. Não é por obras, não é por lei, não é por coisas bem feitas ou mal feitas. É por Cristo. A salvação, a justificação, ela não vem por mão de homens. Ela vem por Cristo. Tentar ser salvo por ser bonzinho não te leva a lugar nenhum. Tampouco ir para o inferno porque você é malzinho. Não, nós vamos para o céu, para o inferno, só por uma coisa, se tem ou não tem Cristo. Ai, mas eu nunca matei ninguém, eu sou tão bom, eu sou tão reto, eu pago as minhas continhas em dia, as minhas parcelinhas em 30, 60, 90 eu pago em dia, nunca menti, nunca roubei, que bênção, glória a Deus. Mas se não tem Cristo, o final é um só, a condenação eterna. Vocês conhecem porco? Conhecem, né? O porco, ele vive num ambiente sujo, né? Hostil ali. Ele ama futricar a sujeira, come resto de tudo, né? Imagina que vocês assistiram aquele filme Baby, o porquinho, sei do quê? Bonitinho, né? Imagina que você vai cuidar de um porco agora. Você disse assim, olha, eu não vou cuidar mais de cachorro, não, eu não quero, que o meu animal de estimação vai ser um porquinho. E vai chamar Baby.
E aí você ensina o baby a comer de garfo e faca. Ele aprende a comer de garfo e faca. O baby tá ali, você só não pode servir leitão a pururuca pro baby, né? Porque isso aí seria errado. Você ensina o baby a dormir na caminha. Você ensina o baby a ir no banheiro. O baby começa até a falar. Olha que maravilha. O baby você ensina a falar. O porquinho. No filme ele fala, né? Você ensina o baby a falar. O baby tá perfeito. Ele é quase uma criança. Não é? É quase um ser humano. Só que ele virou um ser humano. Ele deixou de ser porco? Ele não deixou e nunca deixará. Porque ele é porco. A natureza dele é essa. A primeira oportunidade de você deixar a porta aberta para o baby ir para a lama, ele vai. Porque essa é a natureza dele. É a mesma coisa nós, sem Cristo. A nossa natureza é do pecado. Você pode tentar ser bonzinho, você pode tentar ser honesto, você pode tentar ser reto, mas a primeira oportunidade, a sua e a minha natureza fala mais alto, que é a do pecado. E qual que é a forma de resolver isso? Morrendo e nascendo de novo, através de Cristo, através da justificação. É isso que Lutero começou a falar 500 anos atrás. É isso que ele entendeu. Irmãos, eu puxei, nós temos 1 ano de PIB Cochipó, amém? 1 ano. Eu estava vendo umas fotinhas nossas, tanto que a gente já mudou. Se você pegar o primeiro culto aqui, lindo que era. E eu faço um controle das minhas pregações. Eu tenho lá quantas vezes eu já preguei, quais os temas, para ver o que eu estou fazendo, né? Eu já preguei 60 vezes esse ano. 60 mensagens. E aí eu fui ver o resumo do que eu falo nas pregações. Graça. Em todas elas. Eu estou há 1 ano falando basicamente a mesma coisa. 1 ano falando quase a mesma coisa. Mas por que você está falando a mesma coisa? Porque Deus manda eu falar e nós precisamos entender essa revelação. Porque enquanto nós não entendermos que a justificação vem pela fé e que a nossa vida precisa ser vivida pela fé, nós não conseguiremos fazer nada. Um homem só, Lutero, é uma das pessoas mais escritas de todos os tempos. Todo ano, mais de 50.000 livros são escritos a respeito dele. Todos os anos. Um camarada que viveu há 500 anos atrás e escreveu 95 teses, mudou toda uma humanidade, toda uma geração, toda uma nação, todo mundo, porque ele entendeu a revelação da graça, que a justificação vem pela fé. E nós ainda precisamos falar deste assunto, porque tem muitos que não querem entender, ou têm dificuldade de entender ainda. E a minha oração é: Deus, a cada dia eu vou falar e essas pessoas vão entender. E eles vão entender. Eu preciso entender mais também. Eu preciso entender. E nós precisamos entender. Porque, irmãos, imagina uma igreja cheia da graça do Senhor e da fé. Uma igreja que vai, que avança, que prega na intrepidez, que crê que não é pelas obras, mas é pela fé, e que onde ela colocar as mãos, o Senhor vai abençoar, que onde ela pisar, o Senhor vai abençoar. Imagina uma igreja que prega com essa autoridade, que fala da glória de Deus, que vive o reino. Irmãos, não tem como não avançar, não tem como ficar parado, porque a glória do Senhor impulsiona a gente. Mas se nós não entendermos, nós ficamos escravizados em nós mesmos. E ficamos presos em falar besteira aí por aí, achando que é coisa de Deus, mas não é. E a forma que o Senhor teve para expressar essa graça é redimindo as nossas vidas. A redenção
É a obra do Senhor comprar as nossas vidas de novo. Redimir é comprar aquilo que já foi seu. Nós somos feitos do Senhor, o Senhor nos fez, ou seja, nós éramos dele. Veio o pecado, o diabo nos arrebatou, e aí o Senhor foi e nos comprou de novo. Isso é redenção. Quem aqui já teve a oportunidade de vender o carro e comprar o seu mesmo carro? Se alguém já fez isso? Deus abençoe. Ninguém. Mas, quando você vende o carro, ele nunca está igual você comprou, né? E se você compra o seu mesmo carro, você vai ver que ele vai estar mais detonado ainda. É a mesma coisa Deus conosco. Ele nos comprou detonados. E Ele nos restaurou e nos justificou. E a justiça de Deus está sobre nós. Está sobre aqueles que têm fé em Cristo Jesus. A redenção, ela não apenas nos leva a Deus, mas ela nos livra da escravidão do diabo. Ser redimido não é só levado a Deus, mas é não ser mais escravo. Você quer ser escravo, meu irmão, pro resto da vida? Ninguém, né? Versículo 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A justificação é pela fé. Hoje, o homem é declarado justo quando ele crer na redenção de Cristo. Hebreus 12:2 diz que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá essa base. É Ele que nos justifica. É Ele que nos traz a salvação. Pela fé. Só pela fé. Para encerrar, eu quero ler 4 textos aqui, 4 versículos. Pela fé, nós somos feitos filhos de Deus. Para você que tem dúvida em achar que é tão fácil assim, está achando que nossa, até é ridículo de tão fácil. Isso aí está errado, eu preciso fazer alguma coisa para ser filho de Deus. Eu trouxe alguns textos aqui para nós lermos e meditarmos. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Foram feitos filhos de Deus os que creem. Eu creio pela fé. Romanos 10:4. Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. A lei está em Cristo. Eu cumpro a lei em Cristo. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em teu coração, o que, meus irmãos? Crer. Crer vem pela fé. Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que eu invoco o nome do Senhor? Pela fé. E uma vez que você está em Cristo, uma vez que Cristo está em você, nunca mais o Senhor se separa de você.
uma vez filho de Deus, o Senhor não solta você mais. Ele não te abandona. Aqueles que são filhos, são filhos. Você que é pai, mãe, se o seu filho fizer alguma coisa errada e te magoar, você deixa de ser pai dessa criança? Se o seu filho for embora de casa e dizer, você não é mais meu pai, você deixa de ser pai ou mãe da criança? Se o seu filho te recusar, te renegar, mesmo assim você continua sendo pai. Uma vez que estamos em Cristo, uma vez que somos feitos filhos de Deus, não tem como nós deixarmos de sermos filhos. Você pode pisar na bola, você pode errar, você pode falhar, mas se você é filho, você não deixa de ser filho. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aqui no original, quer dizer, é amalgamado. Você sabe o que é amalgamar? As irmãs que fazem bolo aqui. Você, para fazer o bolo raiz, né? Você pega farinha, você pega ovos, você pega leite, faz a massa ali, assa, pega açúcar, enfim. Depois que aquela massa está pronta, você consegue tirar o ovo daquela massa? Olha, eu quero tirar só o ovo da massa. Agora eu quero tirar só a farinha, ou só o leite. Você não consegue, sabe por quê? Porque aquela massa está amalgamada. Ela virou uma coisa só. O texto diz que quando nos unimos com o Senhor, nós somos amalgamados com Ele. Eu e Deus somos uma coisa só agora. Agora blasfemou, agora essa é a maior blasfêmia. Não. O Espírito de Deus está em mim. Quando o Senhor me vê, Ele vê Jesus em mim. Ele não vê mais só o Ian, Ele vê Jesus. Por isso eu sou justo, porque eu fui justificado por Jesus. Essa é a justificação. Isso é ser justificado pelo Senhor. E é essa revelação que trouxe uma reforma 500 anos atrás e que até hoje é um dos nomes mais lembrados de todos os tempos. Saber que a minha justiça não é minha, é de Jesus. E por isso eu posso acessar o trono da glória de Deus. Por isso eu posso fazer, eu posso ir, eu posso pregar, eu posso louvar, eu posso expulsar demônios, eu posso curar, eu posso levar milagres, maravilhas, porque não sou eu, é Jesus que está em mim. Quantos creem nessa palavra? Fique de pé neste momento.